Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Banca INEPAM, Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios. Concurso para a Prefeitura Municipal de Embu das Artes. Cargo Guarda Civil Municipal. Provas ocorrerão no dia 8 de dezembro de 2024. Gabaritando as questões de matemática do concurso para a Guarda Civil Municipal de Embu das Artes. Revisão final para este concurso. Prefeitura Municipal de Embu das Artes. Continue assistindo às videoaulas do meu canal. Comentários sobre os conteúdos que deverão ser cobrados para este concurso de Guarda Civil Municipal. A videoaula será em cima desses conteúdos. Então, assistam e façam a comparação da videoaula com esses itens. Nós temos aqui 12 itens. Radicais, operações, simplificação, propriedade, racionalização de denominadores, razão e proporção, porcentagem, juros simples, conjunto de números reais, fatoração de expressão algébrica, expressão algébrica, operações, expressões algébricas fracionárias, operações simplificação, MDC e MMC, sistema de medidas, comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume, unidade de medida, transformações de unidades. Item muito importante: estatística, noções básicas, razão, proporção, interpretação e construção de tabelas e gráficos, geometria, elementos básicos, conceitos primitivos, representação geométrica no plano, noções de probabilidade e análise combinatória. Portanto, assistam às questões de matemática para o concurso de Guarda Civil Municipal, Prefeitura Municipal de Embu das Artes. Bons estudos! 27. A soma 4 milímetros quadrado mais 1/3 centímetro quadrado é igual. Para somar medidas de área, no caso aqui, eu tenho que transformar na mesma unidade. Como o resultado aqui é centímetro quadrado, eu vou transformar isso aqui em centímetros quadrados. Veja, tabelinha, é sempre conveniente saber a tabelinha. Eu estou em milímetros quadrados, quero chegar em centímetro quadrado. Então, eu devo dividir esse número aqui por quanto? Por 100, que vai dar 0,04 centímetro quadrado. Então, aqui está em centímetro quadrado, com centímetro quadrado dá 1,34 centímetro quadrado, letra A. Novamente não assinalei. Questão 28. Uma loja emprestou a mesma quantidade de dinheiro a 4 clientes. Com o primeiro cliente, a loja teve um lucro de 20%. Enquanto, com os 3 clientes restantes, prejuízo de 10% em cada empréstimo. O resultado geral, em termos de porcentagem, para essa loja, considerando todos os investimentos, foi, ou seja, um prejuízo sempre, menos, 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 menos e menos. Então, veja, como nós não temos o valor do empréstimo, nós podemos colocar um valor fictício. Vamos supor que a quantidade emprestada para cada um dos 4 clientes seja R$100. O primeiro cliente teve um lucro de 20%, portanto, R$20. Então, ele teve um capital de R$120. Os 3 seguintes teve prejuízo de 10%, cada um dos 3. Então, como aqui é prejuízo do segundo, terceiro, quarto, cada um recebe R$90, concorda?
R$100 é o 100%, 10% diminui R$10. Então, cada cliente receberá do investimento R$90. Como são 3 clientes, R$270. Então, o primeiro cliente recebeu 120, o outro recebeu os outros 3 vezes 90 dá 270, portanto, o investimento total dos 4 foi R$390. Eles investiram R$400, receberam R$390. Então, eles tiveram um prejuízo de R$10. A loja teve um prejuízo de R$10. Em reais. Em porcentagem, sem necessidade de regra de 3 simples, divide o prejuízo de R$10 pelo total do investimento, 400, dividindo dá 0,025, multiplicando por 100, 2,5 negativo, ou seja, prejuízo, como o próprio termo da menos 2,50, letra B. Questão 16. Uma empresa aumentou todos os produtos em 10% no mês passado. Neste mês, vai precisar aumentar novamente em 10% cada um deles. Sabe-se que após 2 aumentos, um dos seus produtos passou a custar R$ 181,50. O valor desse produto em reais antes do aumento será igual. Então, vejam, questão também recorrente em concursos públicos, aumento sobre aumento, ou desconto sobre desconto, ou aumento, desconto, desconto, aumento. Se nós não tivéssemos o valor aqui, eu poderia colocar um valor arbitrário, ou trabalhar com a variável X. Aqui eu tenho o valor dos produtos que passaram a custar. Então, se ele passou a custar com 2 aumentos sucessivos, 10%, 181, ele tem que ser menor. Está coerente. Em alguns concursos, tem alternativas que são incoerentes com o resultado. Por exemplo, se eu tivesse aqui 190 e 180, 190 e 195, por exemplo. Então, estaria excluído. Esses valores estão coerentes, menores do que o valor com os 2 aumentos. Então, vamos chamar de X o valor do produto, que vai ser exatamente um desses valores aqui elencados. Aumento sobre aumento, eu posso fazer direto. Então, se aumentou a primeira vez, 110%, 1,10. Aumentou no segundo momento, 110%. Aumento duplo, então o que eu vou fazer? Primeiro aumento, 1,1. Segundo aumento, 1,1 vezes o produto X. 110% de 110x. Esse valor, que é igual a R$ 181,50. Multiplicando aqui, eu tenho 1,21x. Então, 1,21x é igual ao preço com os 2 aumentos. Portanto, x vai ser um preço menor do que R$ 181,50. Que vai ser, então, o quociente entre R$ 181,50 dividido por 1,21. Dividindo isso aqui, dá exatamente R$ 150. Letra B. Questão recorrente em concursos públicos. Muita atenção com esses tipos de questões. Não podemos errar. Correto? Vamos lá. Seguindo aí, próxima questão. 17. O senhor João deixou uma herança de R$60 mil, que deve ser dividido em 3 filhos, Bruna, Carlos e Rodrigo. Normalmente eles colocam assim, Antônio, Benedito e Carlos. Aqui eles fugiram do padrão. Bruna, B, Carlos, C, Rodrigo, R. De forma proporcional às suas idades. Isso aqui voltou na rotina. Quem tem mais idade ganha mais dinheiro da herança. Então, 24, Bruna, Carlos tem 30, Rodrigo tem 18. Como a pergunta é quanto o Rodrigo vai ganhar,
ele vai ganhar menos porque só tem 18 anos. Esta é a ideia da divisão proporcional. Quanto menos idade, menos dinheiro. Quanto mais idade, mais dinheiro. Vamos lá. Questão recorrente em concursos públicos, pessoal. Sempre divisão em partes proporcionais, diretamente e inversamente, sempre está aparecendo em concursos públicos. Portanto, vocês que irão prestar concursos para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia e Jaraguá, Estado de Goiás, muita atenção. Se ficou em dúvida, envie mensagens. Então, vamos lá. Vamos chamar de K a constante de proporcionalidade, ou seja, a idade multiplicada por K, onde K vai ser o número real, vai ser a quantidade em reais. Então, Bruna, 24K, porque tem 24 anos, Carlos, 30K, porque tem 30 anos, Rodrigo, 18K. Aqui a ideia é a herança destinada. Então, isso aqui é a divisão que vai ser feita, o total. Muita atenção também, tá? Portanto, somando 20K, 24K mais 30K mais 18K, tem que ser igual à herança. Somando isso aqui, dá 72K igual a 600 mil. Agora presta atenção, isto aqui não dá divisão exata. Quando numa divisão proporcional não dá uma divisão exata, não façam em forma de decimais, porque dá uma diferença. Em algumas provas, eles estão muito próximos. Então, a ideia aqui é trabalhar com fração. 60 mil dividido por 72. Não dá um número exato. Dá uma dízima periódica. Correto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar essa fração aqui por 24. Fica mais simples. Então, fica 2.500 dividido por 3. Então, esta é a constante de proporcionalidade. Aliás, eu nem dividi. Poderia até acontecer de dar uma divisão exata, decimal exata. Mas tudo bem, vamos lá. Rodrigo vai ganhar 18 vezes o valor do K. 18 vezes 2.500 sobre 3. Simplifica aqui. 18 por 3 dá 6, portanto, Rodrigo receberá 15 mil reais como parte da herança, letra B. Interessante. Questão número 1. Eu sempre coloquei em cada tela duas questões. Uma questão adaptada e uma da banca. Então, nós temos dois tipos de simplificação. Quando o denominador é uma raiz quadrada e quando no denominador é uma raiz diferente da raiz quadrada. Por exemplo, raiz cúbica. Então, vejam. Quando eu tenho 70 dividido por raiz quadrada 200, raiz de 200, o que é racionalizar? Tirar esse denominador irracional. Então, primeiramente, nesse caso aqui, eu vou simplificar raiz quadrada de 200, fatorando 10 ao quadrado, que é 100 vezes 2. Então, esse 10 ao quadrado sai fora da raiz sem o expoente. Então, fica 10 raiz quadrada de 2. Então, esta fração aqui eu tenho 70 dividido por raiz de 200 é 70 dividido por 10 raiz de 2. Simplifica 70 dividido por 10, dá 7. Então, fica 7 raiz quadrada de 2. Então, o que é racionalizar? Eu tenho que eliminar esse denominador raiz quadrada de 2. O fator racionalizante, ou seja, o número que eu devo multiplicar, é uma raiz quadrada de 2, em cima e embaixo. Então, fica assim, 7 raiz quadrada de 2, dividido por raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Multiplicando isso aqui, vai dar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, fica 7
raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2 ao quadrado, que na realidade é raiz quadrada de 4. Então, isso aqui simplifica, fica 7 raiz quadrada de 2 dividido por 2, que é exatamente a letra D. A questão 2 é uma denominador, uma raiz cúbica. Então, presta atenção. O fator racionalizante eu não posso multiplicar somente por raiz cúbica de 5. Como o expoente aqui é 1, eu vou multiplicar por raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Porque 1 com 2 dá 3. Então, quando eu multiplico isso aqui, ó, então vai ficar o fator racionalizante, raiz cúbica de 5 ao quadrado. Então, vai ficar 10 raiz cúbica de 5 ao quadrado sobre raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado. Outro detalhe importante, quando o índice não é 2, o resultado tem que aparecer raiz cúbica. Então, por exemplo, aqui aparece raiz cúbica. Aqui não aparece, então já elimino. Aqui aparece raiz cúbica, aqui não aparece. Então, essas duas opções já estão eliminadas. Multiplicando raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado, você soma o expoente do 5 e do 5. Vai ficar raiz cúbica de 5 ao cubo. Isso aqui, some a raiz, fica 5. Então, fica 10 raiz cúbica de 25 dividido por 5. Simplifica aqui 10 por 5 dá 2 raiz cúbica de 25, que é exatamente a alternativa à letra A. Questões que sempre está aparecendo quando o denominador embaixo é raiz quadrada ou uma raiz diferente da raiz quadrada. Normalmente é raiz cúbica. Questão número 13. Uma loja possui em seu estoque 208 computadores e exposto na loja mais 24 computadores. Qual é a razão entre a quantidade de computadores expostos na loja e o total de computadores da loja? Então, vendo que a quantidade de computadores expostos na loja é 24. Como tem 208 no estoque, o total de computadores da loja é exatamente a soma do estoque mais aqueles que estão expostos. Portanto, 208 que estão no estoque mais 24 que estão expostos dá 232. A pergunta é, a razão, lembrando que razão é o quociente, é a fração entre a quantidade de computadores expostos, que é 24, sobre a quantidade de computadores da loja, no total de 232. Portanto, 24, 232 avos. Não tem essa opção, uma vez que eu tenho que simplificar esta fração, dividindo por 8. 24 dividido por 8 dá 3. 232 dividido por 8 dá 29. Portanto, a razão correspondente é 3,29 avos, letra B. Questão 14. Se o montante de uma aplicação sob o regime de juros simples é R$ 2.319,07 e o valor dos juros é R$ 190.003,15, qual o valor do capital? Lembrando que o montante de uma aplicação em juros simples é o capital somado aos juros. Então, nós temos aqui capital mais os juros é o montante. Como nós temos os juros e temos o montante, nós temos a seguinte sentença: capital mais juros, R$ 190.003,15 igual R$ 2.300.019
17 centavos. Portanto, o capital vai ser R$ 2.300.019,17 menos R$ 190.003,15. Efetuando essa diferença aqui com muito cuidado, temos exatamente R$ 2.110.015,92, que é exatamente a alternativa letra C. 13. Glauber investiu R$ 191.300 numa aplicação sob regime de juros simples. A banca gosta de números extravagantes, ou muito grande ou muito pequeno. Veja, R$ 190.300. Juros simples, não consta juros compostos no conteúdo. Sabe-se que a taxa, olha a taxa bem pequenininha, 0,13% ao mês, e que ele obteve R$ 4.720,11 de juros. Veja, um número extravagante. Qual é o tempo? Ou seja, o T. Veja, capitalização simples, juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Como nós queremos saber o tempo, eu vou colocar esse termo aqui, colocando no primeiro membro. Então, capital vezes a taxa, vezes o tempo, é igual os juros. Então, vejam, 0,13 eu vou colocar em forma de fração. Por quê? Eu posso depois simplificar zeros que aparecem. Então, 0,13 eu coloco sobre 100. Então, fica assim, 0,3 centésimos, que é a taxa, vezes o capital, que é 190.300, vezes o tempo. Coloquei em ordem separado para vocês verificarem que eu posso cortar 0, 0. Multiplicando isso aqui com cuidado, 0,13 vezes 1913, eu tenho 248,69 T, que é igual aos juros. Portanto, o tempo vai ser um número inteiro, uma vez que eu tenho aqui, 15 meses, 16 meses, 18 meses e assim sucessivamente. Então, veja, dividindo isso aqui dá 19 meses. 19 meses corresponde ao quê? Um ano, que tem 12 meses, mais 7 meses. Letra E. Vamos marcar aqui, que eu esqueci de marcar. Olha a carinha importante aparecendo aqui novamente. Recorrente. Questão que sempre aparece na banca INEPAM. Questão de juros simples que não podemos errar. Correto? Tem dúvida? Envie nos comentários. Eu estou sempre insistindo. Se tem dúvida em alguma questão, não ficou claro a minha explicação, envia nos comentários. Sempre que possível, eu estou respondendo. Questão 14. Ju. Correu durante 2 horas e 13 minutos. Linguagem afetiva. Ju. Todos os dias. Ao longo de 18 dias, quanto tempo Ju terá corrido? Bom, aqui vocês têm duas maneiras. Ou transforma tudo em minutos, ou trabalha dessa forma. Eu vou transformar em minutos, correto? Se ela corre 2 horas e 13 minutos, 2 horas é 120 minutos, mais 13 minutos, 133 minutos dia. Como ela corre 18 dias, vezes 133 minutos, dá 2.394 minutos. Como aqui está em horas, eu vou dividir esse tempo em minutos por 60 minutos, para ver quantas horas. Com certeza vai dar algumas horas. Então, está excluído isso aqui, 3 horas fora do contexto. Aqui também está fora do contexto. A banca sempre coloca dados
alternativas incoerentes. Portanto, 39 horas. Vai dar, então, dividindo 2.394 minutos por 60, dá 39 horas, que vai ser uma dessas alternativas. Então, 39 horas, correto? Esse pedacinho aqui, que é 0,9, é minutos. Não é 39 horas e 9 minutos. Muito cuidado, aqui está excluído. Isso aqui corresponde a uma parte dos 60 minutos. Então, vamos multiplicar a parte decimal por 60 minutos, que dá 54 minutos. Entenderam? Muito cuidado com esse cálculo. Não respondam assim de imediato. Dá uma refletida. Portanto, 39 horas, 54 minutos, letra D. Olha novamente a carinha importante e recorrente. Questão que sempre aparece na banca INEPAM. Não podemos errar. 15. Questão número 13. Joana confecciona calças para bebês chamado mijões. Ontem ela confeccionou 32 mijões com um tecido de boa qualidade e 14 mijões com um tecido de qualidade inferior. Portanto, ela confeccionou 32 mais 14, 46 calças. Todos serão vendidos pelo mesmo preço. Hoje, um cliente foi escolher de forma aleatória, ou seja, sem nenhuma condição, um mijão dos que haviam sido feitos por Joana. Qual é a probabilidade de a cliente pegar um mijão cujo tecido é de boa qualidade? Então, vejam, lembrando que a probabilidade de um evento é o quociente, é uma fração representada pelos casos favoráveis dividido pelo total. No caso aqui, o total são as calças de boa qualidade mais boa e qualidade inferior. Ou seja, 32 mais 14, que dá exatamente 46. Então, esse aqui é o total, é o denominador da fração. No nosso caso aqui, os casos favoráveis, é a quantidade de mijões de boa qualidade, que no caso aqui é 32. Então, 32. Portanto, o evento ser calça de boa qualidade vai ser 32 sobre 46. Simplificando isso aqui, eu tenho 16/23. Então, a probabilidade pode aparecer em forma de fração. Não é o caso. Se eu efetuar a divisão, eu tenho o índice, aproximadamente 0,696. Também não é o caso. Então, transforma isso aqui em porcentagem, multiplicando por 100. 69,9% aproximadamente, ou seja, 69,6. Errinho meu novamente. Desculpe os erros. Então, letra A. Olha a carinha importante. Questão recorrente da banca INEPAM. Sempre está aparecendo questão de probabilidade simples. Não podemos errar. Questão 14. Isabel fez pulseiras nas quais utilizou 22 centímetros de cordão em cada uma. Ou seja, o cordão ocupou 22 centímetros. Se ela utilizou neste final de semana 25,96 metros para fazer pulseiras, quantas pulseiras ela fez? Então, veja. Aqui temos duas possibilidades. Ou transforma os 22 centímetros em metros, ou transforma em centímetro a quantidade de cordão. Para facilitar, eu vou transformar o total de cordão, que é 25,96 metros, em centímetros. Cada metro tem 100 centímetros. Então,
25,96 metros vezes 100 centímetros, eu tenho 2.596 centímetros total do cordão. Como cada cordão leva 22 centímetros, o total de pulseiras que foi confeccionada pela Isabel vai ser 2.596 centímetros dividido por 22 centímetros. Efetuando essa divisão, temos exatamente 118 pulseiras, que corresponde à letra C. Questão também recorrente, olha a figurinha importante, então letra C. Muito cuidado, não podemos errar. Questão de transformação de unidades. Questão 13. Quantos anagramas podemos formar com as letras como se escreve o número 13? Então, o número 13 a gente escreve assim, 13, que tem duas letras repetidas. Portanto, quando nós falamos de anagramas, nós estamos falando da análise combinatória, que será utilizado o conceito de permutações, ou permutações simples, quando não tem repetição, e permutações com repetição. Neste caso, permutação com repetição, uma vez que 13 tem duas letras E. Então, a formulazinha é essa, permutação de N letras, com alfa, beta, os elementos repetidos, vai ser N fatorial dividido por alfa fatorial vezes beta fatorial e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, N é 5, 1, 2, 3, 4, 5 letras. Alfa é 2, porque tem somente duas letras repetidas, que é a letra E. Substituindo na fórmula, eu tenho permutação de 5 com 2 repetido. 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, vai ficar 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 2. Simplificamos o 2, ficou 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 1, 60 anagramas, que é exatamente a letra A. Vejam, carinha importante, questão recorrente. Sempre está aparecendo questões de anagramas em concursos da banca INEPAM. Não podemos errar. Questão 14. Um investimento sob regime de juros simples possui montante de R$ 251.558,18. Então, esse é o montante, que é o capital somado com juros. Taxa mensal de 0,3%. Tempo, 1 ano e 6 meses, ou seja, 18 meses. Então, vamos transformar isso aqui já em meses. Então, corresponde isso aqui a 18 meses. Qual é o valor do capital? Então, veja, o valor do capital necessariamente tem que ser menor do que o montante, uma vez que o capital somado com juros é o montante. Juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Nós queremos saber o valor do capital, que nós vamos chamar de C. Então, temos a seguinte equação. Capital mais os juros, que é capital multiplicado por 0,3%. Eu vou transformar isso aqui em fração com denominador 100. Uma vez que fica mais fácil, uma vez dá para simplificar. Então, fica 0,3, 1 ano e 6 meses, 18. Isso aqui é igual ao montante, que é R$ 251.558,18. Vamos achar o mínimo, o múltiplo comum, para eliminar o denominador 100. Então, o mínimo é 100, divide aqui por 1, multiplica por C, dá 100. C, faltou um Czinho aqui, mais 100 dividido por 100 dá 1, vezes
0,3 vezes 18. Isso aqui já multiplicando aqui, ó, dá 5,4 vezes C. Então ficou 100C mais 5,4C, que é igual. O denominador aqui é 1, então multiplicamos por 100. R$ 251.558,18 vezes 100, deslocamos a vírgula duas casas, portanto fica 25.155.818. Denominador comum igual, cancela, cancela. Essas duas parcelas aqui eu posso somar, são termos semelhantes. 100C mais 5,4C dá 105C, que é igual a 25.155.818. Portanto, o capital investido por essa pessoa será 25.155.818 dividido por 105,4. Efetuando essa divisão, logicamente, efetuando com muito cuidado, eu fiz com calculadora, logicamente. Isso aqui deu exatamente R$ 238.670, que corresponde à letra C. Stephanie, aí está a questão que você estava perguntando, se realmente o gabarito da banca Inepan estaria certo. Resposta, letra C. Questão importante e recorrente. Sempre a banca cobra questões de juros compostos e juros simples. Então, muita atenção. Vocês vão fazer concursos da banca Inepan. Atenção. Então, vejam. Questão número 11. Antônio possui 18 carrinhos e 6 desses carrinhos possuem algum defeito. Seu amigo Joaquim pegou, sem se atentar aos detalhes, de forma aleatória, um carrinho de Antônio para brincar. Qual é a probabilidade de Joaquim ter pegado um carrinho sem defeito? Observe que o texto diz que temos 6 carrinhos com defeito e ele pergunta a probabilidade de Joaquim ter pegado um carrinho sem defeito. Então, vejam, lembrando, a probabilidade de um determinado evento é representado pela fração número de casos favoráveis dividido pelo número total do evento. Então, nós temos aqui carrinhos sem defeito, são os casos favoráveis. 18 menos 6 com defeito, temos exatamente 12. Total de carrinhos, nós temos exatamente 18, que é exatamente o que diz o texto. Então, corrigindo aqui, exatamente 18. Portanto, o evento carrinho sem defeito vai ser 12, 18 avos. Simplificando esta fração por 6, 12 dividido por 6 dá 2, 18 dividido por 6 dá 3. Portanto, a probabilidade de ocorrer um carrinho sem defeito é de 2/3. Alternativa letra D. Questão número 12. A quantidade de cartões de Maria que Maria possui está para 15, assim como 4 está para 30. Quantos cartões Maria possui? Uma questão de razão e proporção. Lembrando a todos que a banca Inepan, nesta questão anterior, sempre está aparecendo questão de probabilidade. Esta questão 12 também é uma questão sempre recorrente, questão de razão e proporção. Então, vamos chamar de X a quantidade de cartões de Maria. Então, nós podemos dizer que a quantidade X está para 15, assim como 4 está para 30. Muito cuidado no momento de montar a proporção. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. X vezes 30, 30x. 15 vezes 4, 60. Portanto, 30x igual a 60. Logo, x será 60 dividido por 30, x igual a 2 cartões. Maria possui 2 cartões, letra B.
Questão número 13, uma questão diferente da banca INEPAM. Esta questão não apareceu em nenhuma das provas que eu comentei. Simplificando a expressão algébrica f² menos k² dividido por 8f mais 8k, nós temos aqui simplificação de uma expressão algébrica, supondo que 8f mais 8k seja diferente de zero, nós vamos utilizar esse produto notável, produto de uma soma por uma diferença. A2 menos B2, lembrando, é A mais B que multiplica A menos B. Portanto, f² menos k² vai ser f menos k vezes f mais k. Colocando aqui o fator 8 em evidência, eu tenho 8 que multiplica f mais k. Portanto, f mais k vezes f menos k, dividido por 8 vezes f mais k. Como nós temos fator comum, podemos corta, simplificar. F mais k, temos então f menos k dividido por 8, que é exatamente a alternativa letra A. Questão 14, questão recorrente, sempre aparece na banca INEPAM, para concursos públicos. Então, muita atenção, não podemos errar questões de transformação de unidade de tempo. Se Francisco demora 3 horas e 26 minutos para fazer a montagem de um armário, quanto tempo ele leva para montar 13 armários? Aqui nós podemos fazer de duas formas. Ou transformamos todo o tempo de um armário em minutos, ou trabalhamos da forma que se encontra. Eu vou resolver da forma que se encontra. Então, veja. O tempo de um armário é 3 horas e 26 minutos. Para realizar a montagem de 13 armários, basta multiplicar o tempo de um armário vezes 13. Não tem necessidade de fazer regra de 3 simples. Então, vai ficar 13 armários, 13 vezes 3 horas e 26 minutos. 13 vezes 3 dá 39 horas. 13 vezes 26 minutos dá 338 minutos. Então, nós temos o total 39 horas e 338 minutos. Portanto, já eliminamos essa alternativa, porque eu tenho que transformar esse tempo aqui em minutos, horas. 338 minutos, cada 60 minutos dá 1 hora. Então, se eu dividir 338, eu vou ter 5 horas, que é exatamente 5 vezes 6, 300, 5 vezes 60, 300 minutos e sobram 38 minutos. Então, 338 minutos corresponde a 5 horas e 38 minutos. Somando com 39, eu tenho 39 horas mais 5 minutos e 38 minutos. Então, vai dar 39 mais 5, 44 horas e 38 minutos, letra C. Questão que nós não podemos errar, que provavelmente será cobrado nesta outra, dia 29 de setembro, prova para professor de educação básica JE. Cuidado! Questão 3. Mariana precisa de cordões para seu artesanato. Ela possui 3 cordões de 230 centímetros, 170 centímetros, 220 centímetros. Se ela cortar os cordões que possui, de modo que não sobre cordão, ou seja, dividir em partes iguais, todos sejam dos mesmos e maior tamanho possível, quantos cordões ela terá. Então, o que eu tenho que fazer? Esse exercício é um problema clássico de máximo divisor comum. O maior número que divide ao mesmo tempo 230, 170, 220, que vai ser o tamanho do cordão. Então, veja, para achar o MDC,
nós utilizamos o método da decomposição simultânea. Dividimos pelos números primos. Como é o maior divisor comum, quando for comum, eu coloco em vermelho. Então, fica assim. 115, 85, 110. Dá para dividir por 2 ainda, só que não é comum, então coloca preto. Dá 115, mantém 85, 55. Então, um dos fatores comuns é o 2. Agora eu vou dividir pelo próximo número primo. O próximo número primo aqui vai ser o 5, que é comum. Divide 115 por 5 dá 23, 85 por 5 dá 17 e aqui dá 11. Então, eu tenho dois fatores primos comuns. Não precisa fazer a divisão mais, porque não tem divisor comum. 23, 17, 11 são números primos. Então, o maior divisor desses números é o 10. 2 vezes 5 dá 10 centímetros. Ou seja, cada cordão tem que ter, cada pedaço do cordão tem que ter 10 centímetros. Então, quantos pedaços vai dar? Ou quantos cordões, né? Ele precisa, tem um tamanho aqui, 230 vai dividir por 10. 230 dividido por 10 dá 23 cordões. Desse primeiro cordão. O outro tem 170, divide por 10, 17. O outro tem 220, divide por 10. Portanto, o total de cordões vai ser 23 mais 17 mais 22, 62 cordões. Letra E. Não podemos errar questões de aplicação de mínimo e máximo divisor comum. Aqui é máximo divisor comum. Agora o próximo é mínimo múltiplo comum. Problema clássico de mínimo múltiplo comum. É o menor número, agora é o contrário, o menor número que é divisível por 40, 15 e 50. Então, olha lá. Maria faz um curso que a cada 40 dias tem aula presencial de informática. Ou seja, de cada 40 dias ela tem aula presencial. A cada 50 dias ela tem aula de redação. E a cada 15 dias tem aula de matemática. Hoje ela teve essas 3 aulas presenciais. Daqui a quanto tempo ela terá aulas presenciais? Novamente, esses 3 componentes. Então, esse problema eu vou achar o mínimo múltiplo comum. Ou seja, aquela ideia de encontro. Em que momento as 3 aulas serão presenciais? Então, nós achamos o mínimo múltiplo comum utilizando a decomposição simultânea. Vejam a diferença entre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Aqui, então, eu vou colocar 2 em preto. 20, 25, 15. Divido por 2. 10, 25, 15. Divide por 2. 5, 25, 15. O próximo primo, veja aqui, é o 3. 5, 25, 5. Divide por 5. 1, 5, 1. Divide por 5. Então, o produto desses fatores primos é o menor múltiplo comum. Ou seja, são os dias que ela vai ter as 3 aulas presenciais. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Vezes 3, 24. Vezes 5, 120. Vezes 5, 600 dias. Ou seja, daqui a 600 dias, as 3 aulas serão presenciais juntos. Letra D. Questões que não podemos errar. Muita atenção. Ficou em dúvida? Envie mensagem. 7. Numa turma de judô, 3 crianças possuem 5 anos. Então, nós temos aqui 3 crianças
um exercício de estatística simples. Lembrando que estatística nós temos conceito de média, mediana e moda. Na próxima videoaula colocaremos questões sobre média e mediana. 3 crianças possuem 5 anos. 5 possuem 6 anos. 7 possuem 7 anos. Qual é a mediana? Mediana é o valor, no caso aqui, a idade que fica no meio da distribuição, desde que vocês coloquem em ordem crescente ou decrescente, ou seja, em forma de rol. Então, eu tenho, para obter a mediana, colocamos as variáveis, no caso de idades, no formato de rol crescente ou decrescente. Então, veja, 3 crianças com 5 anos, 5 crianças com 6, 7 crianças com 7. Qual é o elemento que está no meio? Ou qual a idade que está no meio? Eu tenho aqui quantas crianças? 3, 8, 15. Então, o elemento que está no meio é exatamente quem tem 6 anos. Eu tenho quantas variáveis aqui? 3, 6, 7. Quantas variáveis aqui? 7. Então, esse aqui é o oitavo. Esse oitavo termo, ou a oitava idade, é exatamente o valor da mediana. Letra A. Então, além da mediana, nós temos de estatística moda e média. Próxima videoaula, colocaremos questões de média e mediana. É o famoso 3M, média, mediana e moda. 8. Carla é diretora de uma escola de educação infantil. Aliás, aqui tem uma questão de média. E vai fazer uma festa para os professores. Para isso, Carla fez algumas compras, conforme tabela abaixo. Decoração, gastou R$305. Bebidas, gastou R$413. Salgados, R$698. Doce, X. Para que a média, olha, então questão de estatística básica, média, simples. Para que a média dos gastos entre os itens tenha sido R$516, quanto ela gastou em doce? Então, média simples. É a soma dos gastos dividido pela quantidade. Então, ela comprou bebida, decoração, salgado, doce. Quantos itens? 4. A média, 516. Passa multiplicando esse 4 aqui, vai ficar somando esses termos aqui, dá 1.416, mais x igual a 2.064, 516 vezes 4. Subtraindo esse valor aqui, eu tenho que o valor dos doces gasto por Carla vai ser R$2.064 menos 1.416, que dá R$648, letra A. Questão 7. Se uma torneira desperdiça 1,5 gotas de 0,5 ml de água por minuto, então, durante 4 horas e 17 minutos, o volume de água perdido será de... Pessoal, questões de transformação, de cálculo de medida de tempo, de capacidade, não tem necessidade de resolver através de regra de 3 simples. Então, veja, uma torneira perde em 1 minuto, conforme texto, 1,5 gotas e cada gota tem 0,5 ml. Então, se eu multiplicar o volume de água de cada gota pela quantidade de gotas, eu vou encontrar
1,5 vezes 0,5 ml. Então, em cada minuto, ele perde 0,05 ml. Como o resultado está em ml, não precisa fazer transformação. Ele pergunta se em 1 minuto perde 0,075 ml, em 4 horas e 17 minutos, que corresponde a 4 vezes 60, 240 minutos, mais 17 minutos, o tempo, 257 minutos. Portanto, não tem necessidade de fazer regra de 3 simples. 257 minutos vezes o que perde em 1 minuto, ou seja, 0,075. Aqui é 0,75. O resultado está correto. Eu que fiz uma lambança aqui, mas tudo bem. Então, nós temos aqui 0,075 multiplicado por 257 dá 19,275 ml, que é exatamente letra A. 8. Para encher somente 3/5 de um tonel com capacidade de 50 litros, foram utilizados algumas garrafas de 750 ml. Podemos afirmar que a quantidade de garrafas utilizadas foi de... Então, uma outra questão de medida de capacidade. 50 litros, vamos transformar em mililitros, uma vez que cada garrafa tem 750 ml. Então, tabelinha, estou em litros, chegar em mililitros, multiplica por 10, 3 vezes. Litro, decilitro, centilitro, mililitro. Então, 50 litros vezes 1000, 50.000 ml. Quantas garrafas? Cada garrafa tem 750 ml. Dividindo, calculando 3/5 da capacidade que está o tonel. Então, 3/5 de 50.000. 3 vezes 50.000 dá 150, dividido por 5. Então, o tonel tem exatamente 30.000 ml. Quantas garrafas? Cada garrafa tem 750 ml. Portanto, o total de líquido do tonel dividido por 750 ml cada garrafa, eu vou ter exatamente 40 garrafas, que é representado pela alternativa letra E. Estão observando como é importante lembrar dessa tabela de conversão para todas as medidas de capacidade, tempo, comprimento, volume, área. 15. Se dividirmos por 99 a quantidade de anagrama da palavra propriedade, teremos os seguintes resultados. Anagramas é permutação. No caso aqui, permutação com letras repetidas. Então, veja, eu tenho aqui propriedade, tenho 3, 6, 8, 11 letras. Então, permutação de N, alfa, beta são as letras repetidas. Então, N fatorial dividido por alfa fatorial, beta fatorial. Então, veja, N, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Alfa, 2. Nós temos duas letras P. Beta, duas letras R. Gama, duas letras D. E teta, duas letras E. Então, só tenho letras repetidas. Isso aqui vai ser, então,
permutação de 11 com 2, 2, 2, 2. Ficou faltando aqui 1, 2. E eu vou dividir esse número por quanto? Por 99. Então vai ficar assim, ó. 11 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, dividido vezes 99. Este 11 fatorial eu vou desenvolver até 1. Fica assim, ó. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dividido. 2 fatorial é 2. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 99. Vamos simplificar. 2, 4, 8. Corta com esse 8. Esse 99, eu vou cortar 11 vezes 9. E esse 2 aqui eu vou simplificar com o 4. Então ficou assim, 10 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 2, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando 10 vezes 7, vezes 6, ficou faltando 6 aqui, vezes 2, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dá 25.200, que é exatamente a letra A. Vou confirmar aqui, 70 vezes 35, correto, 25.200. 16. Qual a probabilidade ao jogar um dado honesto com 8 lados? É um dado não tradicional, que saia o número 1 ou o número 6. Probabilidade é os casos favoráveis dividido pelo total. Então, veja. Nós temos aqui casos favoráveis, aparecer 1 ou 2. Então, nós temos duas possibilidades. Aparecer total 8. Então, tenho 2 oitavos. Dividindo 2 por 8, 0,25. Multiplicando por 100, 25%, letra C. Questões de contagem e de probabilidade sempre aparecendo em concursos da banca INEPAM. Muito cuidado. Tem dúvida? Envie nos comentários. Questão número 15. Também questão de porcentagem recorrente da banca INEPAM. Após retirar 5% das folhas de um caderno, Nicolas observou que o caderno ficou com 247 folhas. Quantas folhas o caderno tinha inicialmente? Então, vejam. Se ele retirou 5%, ficou 247, impossível ter 670. Já eliminamos. Se ele tirar 5%, significa o quê? Se ele retirou 5%, significa que restou em porcentagem 95%, que representa quantas folhas? 247. Portanto, não precisa fazer regra de 3 simples. Resolvam da seguinte forma. X, o total de folhas. Então, esse 0,95% eu vou escrever em forma de decimal. 0,95. Portanto, 0,95 vezes o total de folhas, que eu chamei de X, é igual a 247. Portanto, X, 247 dividido por 0,95. Efetuando a divisão, encontramos que X igual a 260 folhas, letra E. Estas foram as 5 questões da banca INEPAM para o concurso de Guarda Civil Municipal de Santa Isabel. Gostaram? Façam a inscrição no canal, ativem o sininho para que vocês continuem recebendo as notificações das demais videoaulas do meu canal. E se você gostou,
está gostando, dê um like nas nossas videoaulas. E, se possível, continue no canal, clique na playlist Banca Inepan, cujo link está na descrição da videoaula. E, se possível, colaborando com a propaganda do meu canal, compartilhe as nossas videoaulas com os nossos amigos. As nossas videoaulas são todas gratuitas. O que vocês podem fazer? Colaborar espontaneamente, clicando no link. Valeu demais. Qualquer contribuição, de acordo com as diretrizes do canal do YouTube, será bem-vinda. Ou então, chave Pix, para que vocês também possam colaborar monetariamente. Um grande abraço e até as próximas vídeos.